Boa noite, Matos Correia. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? E aí, como é que tá essa quarentena? Estão ficando em casa? Continuam trabalhando? Trabalhando que eu digo assim, fora de casa. Oi, Gran, Prof. Kate, tudo bom? Emerson Luiz. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Oi, Kate, tudo bom? Érica, obrigada. Resolvi passar, Cadu Oliveira, Lohane. Que legal. Estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo, né? De vocês estarem aqui comigo nessa noite. Iniciozinho de noite, né? Pra gente discutir um tema tão legal com uma professora tão bacana. Ó, o Cadu aí falando. Obrigada, Cadu. Muito obrigada mesmo, viu? De Jair Ferreira, professor Arthur Conde. Tudo bom, gente? Que bom. Então, hoje nós resolvemos fazer essa live bem interessante, assim, diferente também, né, em razão do nosso Instagram ser voltado sempre assim para a área jurídica. Obrigada. E hoje a gente resolveu falar aqui sobre português. Olha que interessante. Por que que a gente resolveu falar sobre isso? Porque a gente sabe que muitos concursos, muitos mesmo, exigem de vocês um conhecimento de português que às vezes nós que estamos ali estudando para a área jurídica não temos essa. Olá, a professora Carol Mendonça já está aí na área, né? Então, estou aqui explicando para o pessoal. Daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui se eu encontro ela aqui para convidá-la. Carol, aqui. Então, já pedi para ela entrar aí. Então, estou falando aqui para os nossos alunos que esse tema, né, português. Oi, Olá! professora Carol, tudo Tudo bom? bem? Tudo ótimo. Que maravilha, muito Prazer estar aqui com obrigada. Prazer vocês. meu. Muito feliz por você ter aceitado nosso convite aqui para Deixa eu acender participar mais dessa uma luz, live. peraí. Mais uma, pronto. Aí, ficou ótimo. Show. Então, muito Imagina, eu obrigada. que tô feliz pelo convite, total. Nós quatro aqui no As Defensoras, a gente estava assim em busca de uma professora que tivesse o seu perfil, sabe? Um perfil descontraído, que soubesse passar o conteúdo de uma maneira assim bem lúdica mesmo, e a gente ficou Uhum. procurando, gente, que professora é essa? E a gente encontrou, graças a Deus, e muito obrigada pela sua pronta disponibilidade, né, de estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente um pouquinho. E eu estava explicando para o pessoal que por que a gente pensou nesse tema em português, né? Uhum. Porque a gente faz muitos, a gente sabe, todo mundo aqui que segue a gente está louco aí para passar num concurso bom, de carreira boa, Uhum. e às vezes o português é um calo no pé dessa pessoa, porque ela estuda muito ali um conteúdo jurídico pesado, mas às vezes chega numa segunda fase de um concurso, fica ali meio sem saber como fazer uma boa prova discursiva. E aí, Sim. por isso, pensando nisso, e também nas bancas examinadoras, cada um tem uma característica diferente, a gente resolveu te convidar para essa live. Não, imagina, eu que fiquei super feliz com o convite, fiquei muito feliz em conhecer o trabalho que vocês vêm levantando, né? Eu não vou nem dizer realizando, mas levantando assim, porque é um trabalho realmente de erguer outras pessoas. Isso é muito É legal. verdade. Eu fiquei muito feliz de conhecer e agora está fazendo parte, né? Com De alguma certeza. forma. Muito bom. E Muito bom. assim, eu tenho muitos alunos assim que tem. Eu tô balançando um pouquinho, não tô? Peraí. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Pronto. Eu tenho muitos alunos, né, no meu curso mesmo, né, que eu tenho um curso de português básico para qualquer prova. Eu dou aulas também gratuitas no YouTube, inclusive tá todo mundo convidado. Toda segunda-feira, às 20 horas, eu falo que é Carol Flix, que é pra gente maratonar, É, pra gente ficar lá juntos. Então, agora eu falo os meus alunos assim, né? A galera que eu alcanço online e muita gente do direito, muita gente que está estudando realmente para os tribunais, para a defensoria, para inúmeros cargos que eu não sei nem contar. Mas eu sei que o público, a galera que vem de uma faculdade de direito ou que tem o direito como base do edital, é uhum, muito grande. A língua portuguesa está em todas as provas, né? Eu não sei dizer para tudo. você uma prova que não tenha hoje, que não cobre.
Às vezes até nas casas militares, nas academias militares, tem uma prova interna com a especificidade da profissão mais a redação, ou mais uma Entendi. interpretação de texto. Então, assim, realmente, língua portuguesa. Não é porque é minha matéria, não, mas tá em todas. Tá em Não tudo tem mesmo, para não onde sabe correr. como pode, né? E E é eu acho que. engraçado porque assim, Uhum, são provas de todos os níveis, né? sim, Nível médio, nível superior, sim. concursos de carreira fim, né? Nível técnico, sim, Nível também. técnico, todos os concursos. Então, Sim, realmente você tem razão, é muito importante. E às vezes a é. gente deixa um pouco de lado, né? Esse estudo. Pois é, eu acho que o primeiro passo é a gente parar de olhar a língua portuguesa como calo. Língua portuguesa tem que ser Uhum, aliada. Porque, assim, se é uma exatamente. disciplina que cai em todas as provas, então aquela que tem que estar do meu lado sempre é a língua portuguesa. É No aqui vai, mínimo, né? né? Exatamente. E os pontos, que eu percebo que os pontos que a gente consegue ganhar pelo bom uso da língua portuguesa nas provas, faz a gente alavancar muitas posições. Eu vejo que, Muita principalmente em coisa. provas de segunda fase de concurso, a Uhum. gente tem, a gente conversa com os alunos da gente, a gente percebe que vários pontos são perdidos por conta do português que a banca avalia, né? Então, Sim. realmente muito importante. Aí eu queria te perguntar, assim, primeiramente, Uhum. como que é esse seu projeto, como é que é esse curso, ele é voltado para todo mundo? Lá no YouTube também, como é que é esse seu trabalho? Você pode falar um pouquinho para Uhum, gente? claro, muito prazer. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui pra Rita, pra Rose, pra todo mundo que tá pedindo beijo. A gente vai falar Beijo. bastante no final e te manda beijo pra todo mundo. Regina, Armênia, tá todo mundo aí. Cat, todo mundo. Então, o meu curso, ele é um curso completo, mas ele é um curso que estende, ele é abrangente, mas ele não é aprofundado. Mas eu Entendi. recomendo para a maioria dos alunos que vêm falar comigo sobre a situação. Não, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, é isso aqui que eu preciso. Vamos colocar que 80, voltei. Voltou. 85% dos alunos, foi a bateria que sinalizou, mas eu já botei para carregar. Oitenta e cinco Uhum, por cento dos alunos que conversam comigo têm a dificuldade na base. Acontece muito com raciocínio lógico também. Acontece muito com direito, por que não? Não tem como você com certeza. evoluir, você ver o seu crescimento se a sua base não é forte. Se você não entende o Uhum, início das coisas. Não adianta pular a etapa e ficar inseguro. Aí você sente que você não está aprendendo, que o estudo não está rendendo, que as coisas não estão acontecendo. Mas na verdade é porque a sua base não está te passando segurança. Você não se é sente verdade. tranquilo para prosseguir, para evoluir. Então, por isso que esse curso foi meu primeiro produto, foi o que eu fiz questão de produzir. É um curso completão de língua portuguesa para qualquer concurso público. É o primeiro degrau para todo mundo. Mas tem Para todo muita mundo. gente que já está no meio da escada e precisa voltar. Porque a língua Entendi. portuguesa é assim. Se a gente não fizer um respaldo, não tiver uma base solidificada, não evolui, não adianta. Um treino também, né? Eu sinto que você Sim, tem que estar sempre treinando também, né? a Teve até gente uma ganha pela pergunta que exaustão total. Teve uma pergunta que mandaram hoje aqui pra gente, hoje à tarde, se assim, como é que ficou o estudo da língua portuguesa depois dessas alterações por causa do Uhum. acordo, né? Sim, E você eu sentiu que acho que isso dificultou muito ou não? Foi pouquinha eu acho coisa? que foi pouca coisa. Eu acho que assusta muito mais o fato de ter uma mudança em algo que você não domina. Se pensa assim, eu mal aprendi, mudaram. Então, aí Uhum, agora que eu não vou aprender mesmo. Então, é mais uma barreira psicológica, uma mais uma barreira barreira. que os alunos enxergam do que propriamente a aula em si. Na verdade, o acordo tem algumas coisas que são muito boas, outras coisas que são irrelevantes, assim, na minha opinião, né? Uhum, Que não mudariam em nada na nossa vida. E é uma aula a mais pra gente. Mais entendi. uma, dentre tantos. Nada que a pessoa tenha que se amedrontar. É. O meu canal chama Português para Desesperados, né? Ah, que legal. Aí, mas sempre assim, o comece aqui, né? O primeiro vídeo é falando assim: chega de desespero, que não pode ser assim. É com Uhum, calma, vencendo a dificuldade que aparece para todo mundo. Quem é melhor, quem não é tão bom em português, quem gosta mais e quem não gosta. Todo mundo tem dificuldade. Eu tenho dificuldade, todo mundo tem. E aí a gente vencer barreira por barreira para acabar o desespero. Parece muito mais desesperador do que realmente é.
Com certeza. Eu lembro que na época da minha formação escolar, eu tive duas professoras de português bem rígidas, muito rígidas. Mas assim, eu devo muito a elas porque, como elas eram muito rígidas na época, colégio de freira, Aham. né? Então, assim, foi muito bom. Eu gostei dessa rigidez da época, porque hoje eu sinto que formei uma base boa em razão delas, né? Sim. Do fato dela, da forma como elas ensinavam. Foi muito bom. Então, eu sinto que hoje em dia as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade lá na formaçãozinha, lá no início, Isso, né? na No base, português, exatamente. na base, né? Com certeza. Então, o seu curso, esse português para desesperados, é no YouTube? Não, eu tenho aulas gratuitas no YouTube. Tá todo mundo Uhum. convidado para ir lá, para degustar, para tirar dúvida. Agora, nessa época de quarentena, eu tô fazendo um plantão de dúvidas. Eu fico ao vivo todos os dias, das 11 ao meio-dia. Não fico ao vivo, não, né? Eu fico online das 11 ao Aham. meio-dia. Chegando dúvida naquele horário, eu tô tirando em tempo real. Eu e a minha equipe, né, que são duas professoras maravilhosas que trabalham comigo, a Rose e a Larissa. E a gente tira dúvidas ali o tempo todo, mas o meu curso, que é fechado, Hotmart, é outra plataforma, Hotmart, ele né? é outra coisa, é. Mas ele tá lá também Entendi. disponível pra gente. Entendi. Ótimo, que bacana. Olha, aí, ó, quem quiser adquirir o curso da professora Carol, fiquem à Com certeza. vontade. O link tá lá na minha bio do Instagram. Ótimo. Agora, olha só, tem uma pergunta aqui que me fizeram, que eu acho que essa Uhum. pergunta aqui é uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Aham. Existe diferença de estudo, da forma de estudar, para, por exemplo, quando a banca é CEF, quando a banca é FGV? Você acha que existe essa diferença ou o estudo é um só e você tem que ir se adaptando às bancas? Como é que faz essa. Quais são as principais características das bancas examinadoras hoje com relação ao português? Então, eu acredito que existem sim diferenças, não na maneira de estudar, mas existem diferenças de material, existem diferenças didáticas, existem diferenças de enfoque. E eu acredito Uhum, nisso. Mas assim, eu também acredito, tanto é que esse foi o produto que eu elaborei, que o começo ele é igual para todo mundo. A base, ela é igual para todo mundo. uhum, Hoje o meu curso e as aulas que eu dou no YouTube, eu recomendo para a galera que vai contar só com aquelas aulas, se o concurso for de ensino médio, se o concurso se o concurso tiver enfoque em gramática. Esse produto eu tenho hoje, tanto para vender quanto fragmentado gratuitamente. Agora, uhum, se você tem uma banca, como por exemplo a FCC, uma banca como o Grupo CESP, uma banca como a FGV, que são bancas que vão mesclar gramática com interpretação de texto com um peso bem similar. O meu curso uhum. já não supre. Você tem que fazer o curso e mais. Você tem que fazer o Entendi. curso e fazer as provas anteriores. Você tem que conhecer sua banca. Você tem que saber onde você pisa. Eu acho que a gramática básica é essencial para qualquer prova. Mesmo que no edital venha escrito assim, ó, língua portuguesa. Ponto. Só. Você tem que Só. estudar gramática, por mais que não caia. É igual os alunos do Enem, por exemplo. A gente pega a parte de linguagens do Enem hoje, são quase 45 questões. E de gramática mesmo deve ter 5 ou 6 das Uhum, 45. entendi. Cara, às vezes eu fico pensando, se eu sou aluno nessa época, eu não ia estudar gramática, de repente, eu ia deixar para lá e Poucas focar em outras questões. coisas. Porém, Uhum, não tem como estudar interpretação de texto sem gramática, não tem como estudar estratégias literárias, musicais, sem saber gramática. Então, assim, você saber a gramática é o primeiro passo realmente para fazer qualquer prova. Porque, não, essa prova é só interpretação. Mas na aula de gramática, focada no concurso público, a gente vê qual é a diferença do adjetivo que vem antes do adjetivo que vem depois do substantivo. Como que uhum. aquilo vai mudar o texto? A escolha do autor, do posicionamento, da classe de palavra. Então, parece que não tem gramática, mas está fundamentado na Mas tem. gramática. Mas Até na sua porque visão. Ah, pode continuar. Continua. só para fechar, até porque quem já trabalhou com elaboração de prova sabe, a gente elabora uma prova de concurso e tem que ter um respaldo para aquele gabarito. Se algum aluno entra com recurso, eu tenho que dizer, não, eu tirei daqui. Eu estou Porque, embasada com fulano de tal. Eu tenho aqui nas costas, ó, Ivanildo Bechara, Celso Cunha. Eu estou com o Fernando Pestana, eu estou com alguém. Então,
a gente sabe que mesmo na interpretação de texto, a maior parte das questões de português de qualquer prova vai ter um embasamento gramatical. Entendi. Tem que Então, estudar é gramática importante para todas para elas, não qualquer adianta. banca estudar gramática, como base. Sim, sim. Mas na sua visão, tem alguma banca que tenha questões mais difíceis do que outra? Porque assim, eu tenho minha visão pessoal, né? Sim. Como ex-concurseira, como professora, eu Aham. vejo que existem bancas, pelo menos não que talvez não seja a palavra adequada, né? A questão da dificuldade. Mas assim, que você se adapta mais. Eu, por exemplo, quando fazia os concursos, eu gostava muito das provas de português do CESP, que hoje é o Sebrasp, mas eu não achava tão interessante fazer as provas da FGV. Eu achava que Aham. a pegada do examinador era um pouco mais chata. Uhum. Realmente é isso mesmo ou não tem essa diferença? Eu acho que tem, só que assim, eu acho que não, eu não consigo apontar de fato, eu posso dar minha opinião. Se Uhum, fizesse a prova, eu concordo com você. Concordo contigo. Mas acho que também vai do perfil do aluno, né? Talvez o nosso perfil seja entendi. parecido. O tipo de prova que eu gosto de fazer, você também gosta. E tal. É mais assim, é notória a maldade maior, o aprofundamento que é exigido maior em algumas provas. Mas varia do cargo, varia do concurso, não necessariamente da banca. E eu falo para eles, vamos parar de endeusar a banca. Sabe quem é Entendi. brabo? Sabe quem todo mundo tá com medo? Você, candidato, Uhum, maravilhoso, incrível, tá estudando aberto. Você que é o terror desse concurso. Vamos parar de pensar que a banca é desse tamanho e a gente é desse tamanho aqui? Porque é pior. Isso não com ajuda a gente no certeza. rendimento, Esse entendeu? A gente tem bloqueio. que chamar a responsabilidade, não importa qual é a banca, a gente vai encarar. Fazer um trabalho de pesquisa com a banca, provas anteriores, não só da sua prova, mas aquela banca em geral, né? Como ela vem tratando com a língua. E acontece também, às vezes, a banca surpreende, traz uma abordagem super diferente do padrão. Então, eu acho que vale a pena, sim, fazer uma pesquisa da banca, mas a gente também não tem que nem superestimar, nem subestimar. A gente tem que ir Entendi. com a cara e com a coragem, com muito, muito esforço mesmo. Por exemplo, quando vamos supor que eu vou fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, que vai cair o português, você indica estudar por questões de todas as bancas ou só dessa banca para eu ir pegando aquelas manhas lá, aquelas dicas da própria banca? O que eu penso? Eu penso que quando eu vou fazer vamos pensar, o português isolado, para eu ter aquele conhecimento, adquirir aquele conteúdo de língua portuguesa básica. Quando eu vou Uhum. estudar, eu não vou conseguir fazer só as questões da FCC. Por quê? Eu estudei hoje pronome. Dificilmente Uhum. eu vou ter um apanhado de questões da FCC que tratam só de pronome. Então, eu não vou conseguir fazer selar a minha aprendizagem, porque eu acho que para selar o estudo de uma matéria, a gente tem que fazer questões só daquela matéria. Eu acredito Uhum. nisso, né? Então, eu não vou conseguir selar só com questões daquela banca. E outra coisa, Uhum. Se abrange. no caso de língua portuguesa, eu acho que vale a pena, nesse momento inicial, né, de adquirir o conteúdo geral, fazer vários tipos de banca, porque diferentes formas de abordagem da mesma matéria vão fazer a nossa cabecinha abrir para Uhum. aquela aprendizagem. É verdade. A não ser que você não tenha tempo, vamos imaginar. Eu estou me preparando para outra prova, que na calma de Deus, na paz, e surgiu um edital relâmpago, eu vou ter só 2 meses para encarar uma prova que eu nunca vi. Aí eu acho legal você separar um tempo e ficar fazendo só aquela banca. Ficar só ali. Uhum. Agora, se a gente está numa preparação que tem um Um pouco cronograma, mais. eu acho que vale a pena. Primeiro, expandir, fazer o máximo de bancas. Eu acho que tem aluno que prova de certo e errado, ele nunca faz uma prova de questões discursivas. Tem que fazer. Não é Uhum. porque o treino, ele não está só em conhecer a prova, está em conhecer a prova e está com a mente aberta para diferentes abordagens da matéria. Com certeza, verdade. Então, E eu você acho falou que é se você tiver engraçado. tempo, vale a pena. É bom. Eu lembro quando eu estava estudando para concurso, eu fazia exatamente isso. Mesmo que a prova fosse de uma determinada banca, como eu sempre gostei muito de estudar por exercícios, eu fazia questões de todas as bancas. Eu selecionava nos sites só o tema. Uhum. E muita gente falava assim, ah, mas, né, gente que via eu estudando falava, você está fazendo prova para defensor público e está fazendo questões de técnico, por exemplo.
E eu fazia todas, eu não estava nem aí se a questão era de nível médio, de nível superior, se era de Aham. magistratura, se era de promotor, se era de defensor, procurador, não estava me preocupando com o nível da questão, porque o que eu queria, na verdade, era abarcar o máximo de conhecimento possível naquele ponto, que é exatamente isso que você falou, né? Para quando Perfeito. chegar na prova, eu não ter nenhum tipo de dificuldade, eu saber exatamente o que poderia cair naquele ponto ali. E foi bom, né? A professora Mayara está Massa. falando aqui com a gente, ó. Fala um pouquinho sobre os conhecimentos de português para realizar a prova discursiva. Ó, tá lendo meu pensamento, que eu até tinha anotado aqui. A gente tem, normalmente, Carol, nos concursos de carreira jurídica, você sabe, né? Magistratura, Ministério Público, procuradorias, Defensoria Pública, sempre a gente vai ter uma segunda fase. Você faz aquela primeira fase ali de marcar a alternativa correta, ou VOF, mas depois a gente passa para uma segunda fase. E, normalmente, a gente percebe que o aluno ele fica muito preocupado com essa segunda fase. Primeiro porque o tempo é muito curto entre uma fase e outra. Então, ele fica com um problema ali, um bloqueio de escrever de forma, né, discursiva ali uma resposta que agrade o examinador. Você tem alguma dica assim, de abordagem para que o aluno não se sinta tão mal nessa segunda fase e que ele consiga estudar direitinho nesse ponto aí, português, Eu acho que principalmente? uma dica legal que eu posso dar, que tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente, é essa questão de, durante o treino, a gente diversificar. Então, por exemplo, se você tem tempo e você está fazendo questões ali, de qualquer formato, apareceu uma questão de 5 alternativas e você Uhum. já achou o gabarito. É legal você, na época de treino, né, você realmente justificar a sua resposta. Mesmo que a questão seja só de marcar um X. Certo ou errado? Certo. Mas por quê? Por Baseado em quê? quê? E aí você começa a treinar essa capacidade de argumentar em cima de uma resposta que você tem. Isso vai ser bom, de uma maneira geral, para você consolidar o aprendizado daquela questão e também para você treinar a organização do seu pensamento. Porque organizar o pensamento, de fato, é aprender. A Com gente certeza. aprende quando a gente consegue colocar pra frente, né? Eu tô quebrando Verdade. minha cabeça agora com o inglês, sabe? Nessa quarentena eu resolvi que eu vou sair fluente dessa quarentena. Eu vou Tá sair fluente. certo. Eu não aceito Aproveitar o menos. tempo. Sim. Com certeza. E eu te confesso que é alguma coisa que tá até me fazendo bem, sabe? É uma meta. Eu tenho metas curtas por dia em relação ao inglês e tal. E se eu furar, no outro dia eu faço dobrado e vamos lá. Vai Mas, além seguindo. dos meus compromissos, né, como professora, eu tô aluna no inglês. E assim, Uhum. eu não fico só no que a minha professora administra para mim. Eu vou além, porque só eu posso criar minha dúvida. A minha professora é muito boa. Assim como tem vários professores muito bons. Eu chego numa aula, eu gosto de fazer uma aula em que eu já vou dar para ele a dúvida antes dele ter, o aluno. Eu Com vou dizer certeza. assim. E Uhum. aqui você vai me perguntar. O aluno nem entendeu o que eu falei Você antes, já não tinha nem tiver a perguntado, mas dúvida. eu já coloco, porque a gente tem que facilitar para eles, né? Uhum. Então, eu já faço assim. Agora, aquela dúvida genuína, aquela em que quando você foi dizer uma frase, você hesitou, ou aquela que quando você leu te pareceu estranha, aquela dúvida que veio lá do coração, essa você não vai esquecer. Então, trabalhar todo tipo de dúvida, no caso de língua portuguesa, ou qualquer língua, né? No caso de língua, de linguagem, trabalhar qualquer tipo de dúvida argumentativamente, você pensar, não, isso aqui é assim e é por esse motivo, já é um grande Entendi. início para você mandar bem na prova discursiva. Bom E também demais. diminui o tempo. É que às vezes o aluno fica focado. Não, eu preciso passar na primeira fase. Preciso passar. Depois que eu passar na primeira fase, eu vou ver. E não é assim que a banda toca, né? A gente tem que É. dividir o tempo, organizar o tempo direitinho, para quando chegar depois a gente não correr. Então você sugere uma dica prática é pegar um caderninho ali e ir justificando as alternativas das questões, escrevendo mesmo, pegar a caneta, escrever. Totalmente. Ah, que bom, é E realmente uma muito, dica excelente. muito importante para fechar o ciclo é também corrigir, né? Ver se você acertou a justificativa. Porque às vezes, Entendi. na hora de treinar, a gente acha o gabarito. Achou o gabarito, tá tranquilo, já acabei. Ah, vou Uhum. descansar, já fechei Não minha lista. funciona, né? Pois é, a gente tem que conferir. Porque o concurseiro que muda de concurseiro para aprovado não é aquele que sabe fazer questões.
Mas é aquele que sabe fazer questões em menos tempo, sabe fazer questões sem perder energia, consegue dominar o assunto sem se aborrecer, sem, sabe, se acabar. Mas não é do É. começo. No começo a gente se acaba todo, daqui a pouco vai ficar tudo bem. Quanto mais Vai prática, subindo, vai mais subindo os facilidade. degraus. É verdade. Olha só que bacana. Deiber Cardoso colocou aqui. Oi, estou em Lisboa e sempre me atualizo da ortografia do Brasil pelo seu perfil. Legal, né? Ah, que legal. Um beijo. Muito bom. Você viu a definição? Tá perguntando aqui sobre uma coisa do Big Brother. Eu Você vi. viu a definição Eu do. vi, porque olha só, vocês podem colocar para fora a pedra do julgamento, mas eu estou acompanhando o Big Brother sim, porque é o que tem me feito ficar sã, é a única coisa de entretenimento que eu consigo acompanhar. Se eu não estiver trabalhando ou estudando inglês ou faxinando minha casa, eu não estou conseguindo ver filme, ver série, essas coisas. Eu tenho ficado muito ansiosa, sabe? Sei. E o que eu consigo acompanhar é o Big Brother. Então pode julgar, pode tacar sua pedra, não tem problema nenhum. Porque é o Não, Big e Brother é que eu menos engraçado. esperava. A Tem pessoa que muitas vê o Big Brother. recomendações nesse sentido, né? Da gente nessa época não ficar vendo só notícia ruim do jornal e ver coisas que distraiam a nossa cabeça também é importante. Sim. É porque a Aí gente está a passando. pergunta dela é por causa da definição que ele deu para a palavra negro. Foi isso, né? Eu achei coerente. Eu ainda não fui pesquisar para ver se ele tem razão ou não tem razão. Mas para quem não vê o programa ou para quem não acompanhou essa dúvida aqui da Sami Lobo, o Uhum. Babu, que é um personagem, não, né? É um participante do programa, e ele estava explicando que a palavra negro pode ter um caráter mais ofensivo do que a palavra preto. Porque, Por segundo causa ele, da origem, né? isso. E realmente, quando a gente vai traduzir, né, o negro em inglês, a gente traduziria para o dark e o Uhum. preto para o black. E dark tem uma noção pejorativa. Dark é da treva, dark é do ruim, é do negativo. E black é só uma cor. Então, ele estava Uhum. explicando, ele deu várias fontes, ele deu uma aula ontem sobre esse tipo de coisa. Mas eu não estou validando, porque eu ainda não pesquisei. Eu não sei e eu ainda não Entendi. pesquisei. Mas Bacana. eu achei coerente. Porque aqui no Brasil, algumas pessoas acham que é mais ofensivo ser chamado de preto e negro seria mais polido, seria mais bonito. E aí, mas é uma coisa cultural. De repente, meio que funciona nos É, Estados Unidos, não vai funcionar aqui. E a gente tem que ver. Mas na opinião dele, né? Ele fala, eu sou um homem, eu sou preto, eu tenho 40 anos. Não vai me chamar de negro, não. Eu sou preto, ele falou. E eu entendi. achei É, eu muito não peguei essa parte, empoderado, mas achei eu muito vi. legal. Eu não assisti essa parte aí, mas eu vi hoje que tava uma polêmica, assim, o pessoal publicando nos Instagrams, né, Aham, falando sobre essa origem dessa palavra. A sim. Mayara tá perguntando aqui, ó. Carol, eu vi você falando agora há pouco, mas fiquei em dúvida. Você já trabalhou em bancas examinadoras? Não, então, eu nunca trabalhei em nenhuma banca examinadora, até porque isso anularia meu trabalho online, né? Se eu Uhum. for corretora do Ah, é Enem verdade. ou se eu participar da elaboração de alguma prova relevante, eu não posso mais fazer aulas, promover ajuda aos candidatos, né? Seria antiético, seria injusto, vamos colocar, né? Uhum. Toda razão. Mas todo professor que já trabalhou em qualquer colégio regular já foi um elaborador de prova, né? Então, assim, se eu faço uma questão para os meus alunos de ensino fundamental 2 e um aluno não concorda, uma mãe de aluno vai lá, eu tenho que ter um respaldo. E, assim, Uhum. alguns amigos meus trabalham com elaboração de vestibular, do Rio de Janeiro, UERJ. Tenho pelo menos uns 15 amigos que trabalham na correção do Enem. Tenho 2 na Entendi. elaboração do Enem também. Mas eu hoje, pelo menos nos últimos anos, eu nunca não participei de nada. Mas com esses seus amigos, eles já devem talvez ter te falado. O peso da correção da língua portuguesa numa prova discursiva, seja de qual concurso for, você acha que ele é muito alto ou os examinadores focam mais naquilo no conteúdo em si, naquilo que o candidato colocou na prova, se ele sabe efetivamente a resposta, embora talvez não saiba expressar bem. O que você acha? Qual que seria o É, peso que você dá ao português na correção, se você fosse examinador ou por saber, né, desses seus amigos? eu acho que conta muito, sim. É claro que cada edital vai trazer especificadamente o peso válido, o peso ativo, vamos dizer assim, aquilo que, né, que está em alta de fato, a lei da prova, que é o edital, né?
Mas eu, como professora de língua portuguesa, qualquer redação que eu vá corrigir, qualquer questão discursiva, qualquer recurso de prova, se você tem um texto bem escrito, ele já tem mais credibilidade. Isso é uma Uhum. coisa, isso é padrão da língua portuguesa em qualquer lugar. Se você, eu estou dizendo que o domínio da língua padrão significa confiança? Não. Mas a percepção de credibilidade é sempre maior. Se você conversar com alguém, Eu tenho muita confiança, assim, em quem escreve melhor mesmo. Você tem razão, até para né? comprar um produto, né? Se você alguém está te explicando e a pessoa consegue, tem muita gente que não sabe falar português padrão, português norma culta, e vende até pedaço de azulejo quebrado pra gente. É, Aquela pessoa que papel tem o queimando. dom da argumentação, tem o dom da persuasão. Ponto. Ok. Agora, de uma maneira geral, a norma culta inspira a percepção de domínio do De mais assunto. confiança, é verdade. E Parece aí que o você... examinador fica, ele consegue observar isso. Com certeza. Acho que é um ponto que leva, é um ponto que otimiza, que leva otimismo à consideração da nota, total. Entendi, ótimo. Então tem que escrever Inclusive nas bem. outras disciplinas, né? Ah, é verdade, não, com certeza. Quando a gente tem uma argumentação bem escrita, bem feita, lógica, com certeza. E a letra? Você acha que a letra do candidato influencia na nota Então, a gente tem que de uma tomar prova cuidado, discursiva? tem que encanar mesmo, é com a questão da legibilidade. Se tá dando Uhum, para entender o que você está escrevendo. Não é uma questão de beleza, é uma questão de entendimento. A preocupação tem que ser essa, né? Não precisa ser a letra mais redondinha, mais bonita do mundo, mas ela tem que ser uma letra que qualquer pessoa possa entender. É isso que a gente tem que trabalhar, uhum. a caligrafia. Não na beleza, mas no entendimento, com certeza. Entendi. Então, se for uma letra razoável, que o examinador não. Porque assim, eu estou te perguntando isso porque a minha letra ela é bem redonda. E quando eu fazia os treinamentos para a minha prova discursiva de segunda fase, para todas as provas que eu fiz, Uhum. eu procurava facilitar a vida do examinador, Uhum. que era o quê? Escrever de uma forma que ele não tivesse tanta dificuldade para corrigir a minha prova e visse a minha prova com melhores olhos, assim, com olhos assim mais amenos, né, para não ficar com tanta raiva de corrigir minha prova, entendeu? Sim, E aí total. talvez eu acho que isso pode vir a influenciar o examinador. Se você entregar uma prova rabiscada, cheia de rasura, ou com uma letra muito cheia de garranchos ali, pode ser que ele não tenha tanta boa vontade. Eu imagino isso. Ou Sim, não. muitas vezes a gente esquece que o examinador é um ser humano também, né? É uma pessoa que está É. passando um dia vendo ali prova atrás de prova e realmente, se houver a possibilidade de facilitar em qualquer coisa a vida desse abençoado, não custa. A gente Não investir. Eu custa também nada. investiria. Ai, bom Total. demais. Outra coisa, Carol, existe português jurídico? Ou português e acabou? Porque as pessoas Eu falam, acho eu quero fazer um curso de português jurídico. que me pedem muito também. Me pedem muito. Então, o que eu imagino que seja o português jurídico? Seja a ministração das aulas de português com enfoque só em bancas ou em provas da área jurídica. E eu Entendi. acho que super vale a pena. Eu penso até em fazer um dia. Fazer, de repente, Uhum, para o ano que vem. Esse ano tem muitos projetos que vão acontecer. Tem o português corporativo, tem o português do magistério, tem muita coisa que vai rolar. Então, adiadas por enquanto, né? Mas vão acontecer. Mas eu penso assim no português jurídico. Mas eu te confesso que, na minha opinião, eu, como profissional da área, como criadora de conteúdo e pessoa que daqui mais ou menos um ano vai estar vendendo este produto, mas sinceramente eu falo para você e para os alunos de coração que eu encaro mais como marketing do que como de fato a necessidade do aluno. Para mim, uhum, você tem que ter um primeiro passo que é geral, como eu falei. É você saber língua portuguesa sem entender. Você começa lá por fonema, acentuação, separa a sílaba, ditongo, tritongo, hiato, e parte para morfologias, classes de palavra, origem das... Tudo bonitinho ali, como se fosse no ensino médio mesmo. Claro que de uma uhum. maneira mais objetiva. E depois você vai arrumar para a sua prova. Não é o português jurídico, é a sua prova. Eu acho que Entendi. tem o Tô fazendo as português geral e a sua adaptações. prova. Mas, assim, Uhum. se os alunos quiserem que eu insira só um dialeto mais interessante, só um dialeto mais comum,
ao jurídico, se eles quiserem ver exemplos só com frases do meio jurídico, se isso para eles vai gerar um conforto, eu vou produzir, não tem problema nenhum. Mas pode crer que a base e a essência da minha aula inicial vai ser a mesma. Ótimo. Entendi. Ó, o Alexandre Moraes da Rosa, nosso querido amigo, está aqui acompanhando. Oi, Obrigada. Alexandre. O português, aqui tem uma pergunta interessante, ó. Melhor maneira de estudar português para o Enem. Tem alguma diferença do Enem especificamente? Porque a gente já passou tanto dessa fase do Enem que eu nem sei o que é Enem. Na verdade, eu nunca nem fiz Enem. Na minha época surgiu o PAS e depois, ou o vestibular normal, né, das universidades. Mas Enem é de coisa de gente que nasceu de 2000 para cá, eu acho. Eu acho que esse novo Enem, ele começou a se estabelecer, foi 2009, 2010. Que aí todo mundo passou a fazer o Enem, menos as faculdades estaduais, aquela coisa. Eu também já tinha passado essa fase, graças a Deus. Porque não é uma prova fácil. Não é, né? Não, é uma prova mais simples em relação à profundidade das questões. A abordagem é mais superficial, mas é uma prova muito grande. É uma prova de resistência para o aluno. Esgota. Oi? Esgota o candidato, né? São 90 questões por dia. E no segundo dia, 90 questões mais a redação. Não são questões pequenas. Quase todas as questões têm um mini texto isolado. Quase todas. Não é aquele padrão de concurso que a gente está acostumado, que é um texto e pelo menos 5 ou 10 questões sobre aquele texto. É um texto, uma questão. Um texto, uma questão. Às vezes é um texto pequeno, mas às vezes ele é maior. Então, isso para um aluno que não lê mais no papel. A característica do aluno hoje é de não leitura no papel físico. Ele só lê no celular, no computador, no tablet. O olhinho não está nem mais acostumado a pegar o papel. Ele pega o papel e cansa. Com certeza. Então, você passar uma tarde inteira de domingo, passar 5 horas sentado lendo, para quem não lê. Então, eu acho que a prova é uma prova mesmo de estratégia, de você fazer essa preparação e conhecer as provas anteriores. Você vai pegar a gramática. Sabe o que eu indico para todos os meus alunos do vestibular? Que eles façam o Enem e façam uma prova da estadual, da sua região também. Porque você vai estudar pelo edital da estadual e vai fazer as provas anteriores do Enem. Você vai juntar conhecimento específico e cronogramado, tem um cronograma da estadual, com provas anteriores. Porque o Enem é a atualidade, a especificidade. Tem gente que fica assim, essa pessoa tá louca, ela não sabe o que ela tá falando. Ou eu vou fazer o Enem ou eu vou fazer a estadual. Mas não é não, gente. É porque você pega o edital do Enem de língua portuguesa, ele parece a grade do MEC da rede pública. Eu tô fazendo agora, tô ficando doida. Eu tô fazendo uma curadoria, que uma empresa me contratou para isso, uma curadoria de vídeos disponíveis na internet para suprir a grade do MEC. Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. A primeira aula do primeiro bimestre do MEC, que eu acho incrível, mas é difícil pra gente, é assim, prática textual, discussão de assuntos contemporâneos. Maravilhoso! Nossa. Incrível, acho ótimo. Mas eu, como professora, o que eu faço em sala de aula com conteúdo desse? Eu vou deixar meus alunos se matarem, eu vou entrar na discussão, eu vou fazer um debate, o que eu vou fazer? E tem que ter a prática textual no final. Por exemplo, né? Esse é um exemplo. Mas o Enem tem essa cara. Dificilmente a gente vai ter, assim, uma matéria. Vamos lá, estudo do verbo. Não vai ter isso no edital. Pode ser que seja cobrado na prova, porque verbo é um instrumento da comunicação. Mas lá no edital a gente vai ver assim, instrumentos da comunicação contemporânea. Isso pode ser tudo de português, como pode ser nada também. O aluno fica cego. E mais, a gente está passando, a gente vai ter um Enem novo, né? Não sei se você, como não é a tua área, talvez você não tenha visto, mas esse ano vai ser diferente. Vai ter uma versão online do Enem. Alguns candidatos vão fazer em casa, outros vão fazer presencial. Eu tô surtando. Eu tô isso aqui de surtar, ó. Isso aqui. Porque os alunos querem ajuda e eu não sei ajudar ainda. Entendi. Vamos aguardar o posicionamento dos órgãos responsáveis para chegar lá com o máximo de respaldo possível. Mas qual é a minha sugestão hoje? Pega o edital da sua estadual, pega lá, vê o que é que ela cobra e estuda ali em cima dela, junto com provas anteriores do Enem. Juntinho. Vai fazendo desde 2009 para cá. Vai fazendo os dois. E aí você vai se sentir preparado. Entendi. E a estadual vai nivelar por cima, né?
A estadual vai nivelar por cima, então tudo bem. Ah, com certeza, é verdade. Se você está preparado para a Rodrigo, estadual, você vai mandar bem no Enem também. É, quando você está preparado para o maior, né, assim, o que exige mais, você com certeza abarca ali o que talvez te exija menos. Não sei se é o caso do Enem, mas tô entendendo isso pelo que você está dizendo, Sim, sim, com certeza. né? A Mayara está perguntando aqui, ó, como é que deve ser estruturada uma resposta de uma questão discursiva? Deve ser aquela estrutura padrão da redação, introdução, desenvolvimento, conclusão? Por exemplo, numa prova de magistratura, onde tem lá um caso no finalzinho uma pergunta. Como você, como magistrado, atuaria nessa situação? Você entende que é essa mesma estrutura de uma redação que não seja da área jurídica? A gente pode utilizar essa estrutura para concurso também? Então, eu acho que para o nosso treino, para o treino do candidato, é bom que ele estabeleça sim, um início, meio e fim. Talvez nós não tenhamos as mesmas exigências de uma redação argumentativa do vestibular ou aquela que a gente treinava no colégio. Mas é importante criar uma narrativa. Não estou falando do gênero textual. Deixa eu até mudar aqui, porque alguém pode pegar esse pedaço da live e falar que eu mandei fazer uma narrativa. Aí o aluno vai falar, Entendi. era uma vez um pequeno advogado... Não é isso, não. Então, é importante criar uma estrutura base para sua resposta. Então, ela vai sim ter uma introdução, vai ter um desenvolvimento e você vai fechar. Mas quando a gente fala introdução, às vezes o aluno que veio, né, de uma outra preparação que não é jurídica, ele pensa assim, então eu tenho que colocar a minha tese, a prévia da argumentação, o tópico frasal, aquelas coisas todas, aquela loucura do ensino médio. Não necessariamente. Mas você vai ter que iniciar o assunto, e a gente vai chamar isso de introdução. Você vai ter que esclarecer os pontos principais que estão em jogo, que estão te levando à sua conclusão. E você vai fechar com a sua resposta. Isso de uma forma bem mais compacta do que uma redação de 30 linhas, dependendo da exigência, dependendo do tipo de questão. Mais compacta ou mais desenvolvida, dependendo do tipo de questão. A gente sabe que tem questões de que vão exigir 2 parágrafos e questões que vão exigir 60 linhas. Então, é claro que adaptando o que eu estou falando para cada prova, mas não o formato exato da redação, mas uma estrutura base eu acho super importante para que você não se perca. Na redação do ensino médio, a gente faz o caveirão. Introdução, não sei o quê, argumento, pelo menos uma citação, pelo menos não sei o quê. E lá na resposta, na sua discursiva, vai ter como eu vou apresentar o meu assunto, vou chamar de introdução, como eu vou elucidar os pontos principais que me deram a resposta, né? De onde eu tirei aquela resposta, e depois a conclusão. Mas não naquele aspecto de redação, e sim dentro da apresentação. Porque organização da resposta também conta ponto para a resposta discursiva, né? Verdade. E aí, você Mayara, fazer defeito, você não vai esquecer, você não vai se perder. Ponto nenhum. Você acha que tem que fazer um esqueleto primeiro antes de passar ou já pode ir escrevendo direto? Eu acho que no treino, em casa, na época de preparação, vale a pena fazer o esqueleto, seguir o esqueleto. Na hora de uma prova, talvez não dê tempo de fazer esqueleto para todas as questões. Mas se você treinou, fez aquela etapa toda de treino, seguindo um esqueleto, chegar lá na hora você vai conseguir fazer. Você consegue desenvolver. Entendi. E, Carol, você indica alguma obra, assim, qual o material que o aluno hoje que quer estudar português, por exemplo, olha só que interessante, é muito difícil num concurso jurídico cair português na primeira fase. Mas agora, né, nos últimos tempos, eu tenho percebido que tem caído em algumas provas de promotor de justiça, de bancas próprias, eles têm cobrado, e também de procuradorias. Então, quem quer ser procurador aí nos municípios, nos estados, algumas bancas têm exigido questões mesmo de português lá na primeira fase. Não estou nem falando de prova de segunda fase, não. O aluno que quer estudar para se preparar para esse tipo de prova que cobra ali na primeira fase, você tem alguma obra, algum livro, alguma gramática que você indique que seja assim fácil de ter e compreender ali o que o autor está falando? Sim, eu vou indicar essa gramática e também indico para quem tem português só na segunda fase também. Porque, como eu falei, não adianta esperar passar a primeira fase para depois correr igual doido. Não vai adiantar. E outra, você dominando língua portuguesa, você indo passo por passo, você vai melhorando nas outras matérias também.
Se você está exercitando a sua capacidade de interpretar, você está indo bem em tudo, você está melhorando em tudo. Ainda que a ênfase principal não seja português desde o início, tem que ter português desde o início, qualquer preparação, na minha opinião. E a gramática que eu mais gosto, eu acho que a galera do direito, vamos dizer, a galera jurídica em geral, ela curte mais também, é a gramática de um amigo meu, chama Fernando Pestana, maravilhoso. Vou até anotar, Fernando. Anota. A gente fala que é a gramática do Peste, que é o Pestana. Fernando Pestana. É a gramática do concurso público, é o nome da gramática dele, é da editora Método. Inclusive, eles estavam com frete grátis, vou verificar. E se não tiver também, vou ver se eu consigo um cupomzinho de desconto para vocês lá da Método, que eu tenho muitos amigos lá. E é uma gramática muito boa. Ela é densa, ela é grande, ela é bem detalhada, mas ela também tem exercícios comentados, ela é bem focada mesmo em provas de concurso. Acho que é o caso. Ah, bacana. Adorei essa parte do desconto. Adoro um desconto. Todo mundo, né? Bom demais. Eu já cheguei a entregar a primeira versão do meu livro, mas tá tudo adiado. Agora eu não tô sem a previsão de quando a gente vai lançar, mas assim que lançar, vou mandar um para vocês também. Um para cada uma. Oba, adorei. Mas obrigada. Pela mesma editora. Mas eu não estou indicando a gramática do Pestana pela editora, não. É porque realmente é a gramática mais vendida do Brasil hoje. Entendi. Não, e ela também voltada para concurso, né? Isso ajuda bastante. Até a linguagem mais, assim, deve ressaltar que vale sempre a pena dar uma conferida. Qual é a sugestão bibliográfica do edital? Caso você já tenha uma prova definida, ele está indicando quem. Mas o Pestana, muito sagazmente, fez apanhados e ele coloca ressalvas. O gramático tal não concorda, avalie seu edital. Tal. Quando tem alguma divergência, ele aponta lá pra gente. Bem legal mesmo a gramática dele. Ai, Carol, muito obrigada. Você falou do Fernando, eu tô falando do Fernando. Carol, adorei. Você tem uma mensagem assim final para você passar aí pros nossos telespecs sobre como estudar o português, uma motivação aí para essa quarentena, alguma coisa que você queira dizer para a gente pedir deles? Queria só lembrar para todo mundo que não tá fácil realmente para ninguém. Eu sempre falo sobre isso, independentemente de quarentena. A dificuldade que você acha que tem, a maioria das pessoas ao redor do mundo tem também. E vence quem persiste, apesar da dificuldade. É clichê, é óbvio o que eu tô falando aqui, mas eu acho que é sempre bom lembrar. Então, assim, mesmo que seja... O começo é sempre mais difícil. E existem dois grupos do pessoal que estuda para concurso. Galera que vai até o final e a galera que vai desistir em algum momento. Você tem que definir desde já em qual grupo você tá. Porque se for para desistir em algum momento, então desiste logo. Já nem gasta esse tempo para fazer outra coisa. Porque eu trabalho com concurso público, eu vivo de venda de curso para concurso público. Mas eu garanto, só funciona para quem realmente decidiu que tem que ser isso. Tem que mudar uma chave, né? Tem que mudar uma chave. Você sair daquela zona assim de falar, eu só quero... Eu tô estudando, mas no fundo você sabe que tá se enganando. Você tem que mudar a chave e falar assim, não, hoje mudou, a partir de agora eu vou focar. Não é isso? E de fato, existem outros caminhos para você ser uma pessoa de sucesso na vida, para você ser feliz. Tem outras coisas além do concurso público. Sempre tem. Sempre vai haver. A nossa felicidade nunca está relacionada com uma meta, uma coisa só. Então não fica pensando assim, quando eu passar nessa prova eu vou ser feliz. Não. Você vai ter uma realização, vai ser maravilhoso. Me chama pro churrasco. Eu quero ir, vamos comemorar. Perfeito. Exatamente. Mas não é isso que faz ninguém feliz. Não é um casamento, não é um filho, não é uma conquista, não é. É a soma disso tudo, é como a gente junta isso tudo na nossa cabecinha e como a gente está disposto a continuar. Então, bota na sua cabeça. É o concurso, é a aprovação que vai te fazer feliz. Então, vamos embora. Vira essa chave e vamos com tudo. Sem desistir até passar. Se não é, tudo bem também. Toma seu tempo e decide. Vai dar certo também de qualquer forma. Vai sim. Que bacana. Obrigada, adorei a mensagem, adorei a live, adorei. Eu tinha dúvidas pessoais, tirei também, agora já sei até que livro que eu posso adquirir. Boa. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Imagina, eu amei também, pode contar. Vamos fazer outras, com certeza. Tá bom? E você também pode contar com a gente aqui quando precisar, pode mandar mensagem aí, pode mandar ligar, o que você precisar. Tá bom? Um beijo pra Rita.
Pro Léo, Ai, pra Ana, a galera que acompanhou desde o início. Ana Cassi. Beijo, beijo, Ana beijo. Cássia. Obrigada, Beijo. viu? Obrigada, viu, Carol? Até a Um grande próxima. beijo para você. Até. Obrigada, Beijo. gente. Até mais. Valeu. Valeu.